O Musée d'Orsay, localizado em Paris, às margens do rio Sena, é um dos museus mais importantes da França e do mundo, especializado em arte produzida entre os anos de 1848 e 1914. Instalado na antiga Gare d'Orsay, uma estação ferroviária construída para a Exposição Universal de 1900, o edifício é por si só uma obra de arte arquitetônica, com seu impressionante hall central, relógios monumentais e aproveitamento inteligente da luz natural. Com o passar dos anos, a estação se tornou obsoleta para o transporte ferroviário e, após um período de uso limitado, foi transformada em museu. O projeto de reconversão foi iniciado oficialmente em 1977 e o museu foi inaugurado em 1986, mantendo muito da estrutura original da antiga estação. O acervo do Museu d'Orsay é riquíssimo e foca nas principais correntes artísticas da segunda metade do século XIX e início do século XX, com destaque para o impressionismo e o pós-impressionismo. Estão representados artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, entre outros. Além da pintura, o museu abriga também esculturas, fotografias, desenhos, peças de arte decorativa e maquetes de arquitetura, formando um panorama completo da produção artística da época. Além da sua coleção permanente, o Musée d'Orsay realiza exposições temporárias importantes e mantém um papel ativo na pesquisa, conservação e valorização da arte do século XIX. Sua localização privilegiada, em frente ao Jardim das Tulherias e próximo ao Museu do Louvre, contribui para a sua grande visitação. O museu funciona de terça a domingo, com horário estendido às quintas-feiras e fecha às segundas. É facilmente acessível por metrô, RER e ônibus e atrai milhões de visitantes todos os anos, sendo uma parada obrigatória para amantes da arte e da história. Além da sua coleção permanente, o Musée d'Orsay realiza exposições temporárias importantes e mantém um papel ativo na pesquisa, conservação e valorização da arte do século XIX. Sua localização privilegiada, em frente ao Jardim das Tulherias e próximo ao Museu do Louvre, contribui para a sua grande visitação. O museu funciona de terça a domingo, com horário estendido às quintas-feiras e fecha às segundas. É facilmente acessível por metrô, RER e ônibus, e atrai milhões de visitantes todos os anos, sendo uma parada obrigatória para amantes da arte e da história. Embora o Musée d'Orsay seja mundialmente conhecido por sua coleção de obras impressionistas e pós-impressionistas europeias, principalmente francesas, há registros de artistas brasileiros associados à instituição, ainda que de forma pontual e muitas vezes não no acervo permanente. Um dos nomes identificados no catálogo oficial do museu é o do pintor Teodoro Braga, 1872-1953, artista nascido em Belém do Pará e ativo no início do século XX. Seu nome aparece como figura documentada na seção de pintura do museu, embora não haja, no momento, confirmação de que alguma obra específica de sua autoria esteja exposta ou faça parte oficialmente da coleção permanente. Além disso, em 2005, o Musée d'Orsay organizou uma exposição temporária intitulada O Império Brasileiro e seus Fotógrafos, que apresentou uma seleção de fotografias raras do século XIX, realizadas durante o período imperial no Brasil. A mostra contou com nomes fundamentais da fotografia brasileira, como Marc Ferrez, Augusto Stahl, Revert Klamby
e Albert Frisch. Essa exposição teve caráter documental e histórico, e foi a primeira vez que o museu dedicou espaço a uma narrativa visual do Brasil oitocentista, embora as obras apresentadas não tenham passado a compor o acervo fixo da instituição. Mais recentemente, em 2023, o artista brasileiro contemporâneo Lucas Arruda foi convidado a expor no Orsay com a mostra Qu'importe le paysage, que importa a paisagem, uma intervenção poética e moderna em diálogo com os mestres do paisagismo do século XIX. Sua participação demonstra um crescente interesse do museu em abrir espaço para artistas contemporâneos de fora do eixo europeu tradicional, embora, novamente, não haja confirmação de que suas obras tenham sido adquiridas pelo museu. Portanto, embora o número de obras de artistas brasileiros no acervo permanente do Musée d'Orsay seja extremamente reduzido ou inexistente até o momento, a presença brasileira já se fez sentir através de exposições temporárias, registros documentais e colaborações recentes. Isso indica um possível caminho de aproximação cultural e artística entre o Brasil e uma das instituições mais emblemáticas da arte ocidental.
A pintura Le Docteur Paul Gachet, realizada por Vincent van Gogh em 1890, é uma das obras mais icônicas do período final da vida do artista. Nela, Van Gogh retrata o Dr. Paul Gachet, o médico que cuidou dele durante seus últimos meses em Auvers-sur-Oise, na França. O retrato mostra Gachet sentado à mesa, apoiando a cabeça na mão em um gesto de profunda melancolia. Ao lado, há uma planta de Digitalis purpúrea, conhecida como dedaleira ou foxglove, usada na época como medicamento para problemas cardíacos, o que reforça o simbolismo médico da cena. Mais do que um simples retrato, a obra é um reflexo da própria condição emocional de Van Gogh. A expressão abatida de Gachet e o ambiente silencioso transmitem um sentimento de tristeza e fragilidade, mas também de empatia. Van Gogh via em Gachet um irmão em sofrimento, alguém que, como ele, também carregava uma alma sensível e aflita. Por isso, este retrato é frequentemente interpretado como um autorretrato emocional do pintor. A composição simples e o uso de cores intensas, principalmente os tons de azul e violeta, ampliam a carga emocional da obra. É uma das últimas pinturas que Van Gogh realizou antes de morrer, semanas depois, em julho de 1890. A pintura permanece como um testemunho poderoso da conexão entre arte, sofrimento e humanidade. The Siesta, também conhecida como La Méridienne, é uma pintura de Vincent van Gogh, criada em 1889-1890, durante seu tempo voluntário no asilo de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. A obra é inspirada em um desenho de Jean-François Millet, um pintor francês que Van Gogh admirava profundamente por sua representação da vida rural e dos trabalhadores do campo. A pintura retrata dois camponeses dormindo ao lado de uma pilha de feno durante o horário da sesta, o descanso no meio do dia de trabalho. A mulher está deitada de costas e o homem repousa com o chapéu cobrindo o rosto. Um par de bois repousa ao fundo e o sol brilha intensamente sobre o campo, sugerindo o calor do meio-dia. Apesar de ser uma cena de repouso, The Siesta carrega uma grande força emocional e poética. Van Gogh não via os camponeses apenas como sujeitos rurais, mas como figuras quase sagradas, representações da luta humana e da conexão com a terra. Ao reinterpretar Millet, ele homenageia tanto o artista quanto a dignidade da vida simples. The Italian Woman, em francês L'Italienne, é uma pintura realizada por Vincent van Gogh em 1887, durante o período em que viveu em Paris. A obra retrata Agostina Segatori, uma modelo italiana que foi também proprietária do famoso Café do Tambourin, frequentado por artistas da época. Van Gogh teve uma breve relação pessoal com Agostina, e ela aparece em pelo menos duas de suas obras. Neste retrato, ela é representada sentada de frente, com um lenço vermelho cobrindo os cabelos escuros, em uma pose serena e digna. Noite Estrelada, The Starry Night, pintada por Vincent van Gogh em 1889, é uma das obras mais icônicas da história da arte. Criada durante seu período de internação voluntária no asilo de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França, a pintura retrata uma visão noturna da paisagem que Van Gogh via de sua janela, embora não seja uma representação literal, mas uma construção imaginária profundamente carregada de emoção. No céu, espirais de luz giram em torno de estrelas brilhantes e uma lua alaranjada, compondo um universo dinâmico e quase sobrenatural. Abaixo, uma pequena vila repousa em silêncio, com casinhas de telhado pontudo, uma igreja com torre alta e campos ao redor. À esquerda da composição, um cipreste escuro se projeta, como uma chama vertical, ligando a terra ao céu. A pintura Caravans, Gypsy Camp, near Arles,
realizada por Vincent van Gogh em 1888, retrata um acampamento cigano nos arredores da cidade de Arles, no sul da França, onde o artista viveu um de seus períodos mais intensos de produção. A cena mostra um conjunto de caravanas rústicas, tendas e figuras humanas espalhadas em meio a um terreno seco, sob um céu claro. As cores são quentes e terrosas, com tons de amarelo, ocre e verde-oliva predominando na paisagem, enquanto as caravanas aparecem em azul e vermelho desbotado, sugerindo simplicidade e desgaste pelo tempo. Não há uma ação central evidente na imagem. O que Van Gogh parece buscar é a atmosfera do lugar, a vida nômade, a presença silenciosa de pessoas que vivem à margem da sociedade, em harmonia com a terra e o tempo. A pintura retrato de Eugène Bosch, feita por Vincent van Gogh em 1888, é um dos retratos mais pessoais e expressivos do artista durante seu período em Arles. Eugène Bosch era um jovem pintor amigo de Van Gogh, e este retrato não apenas captura sua aparência física, mas também busca revelar algo da sua personalidade e espírito. Van Gogh usou cores vibrantes e contrastantes, como os azuis intensos no fundo e no sobretudo de Bosch, que destacam o rosto iluminado e revelam uma energia interior. A técnica vigorosa, com pinceladas espessas e dinâmicas, expressa o respeito e a admiração que Van Gogh sentia pelo amigo, a quem chamou de um poeta entre os pintores. Mais do que um simples retrato, a obra transmite a conexão emocional entre os dois artistas e o ideal de Van Gogh de revelar, através da cor e do movimento, a alma das pessoas que pintava. A pintura Tête de Paysanne holandese, cabeça de camponesa holandesa, é uma obra de Vincent van Gogh feita em 1885, durante seu período inicial de trabalho na Holanda, antes de sua mudança para Paris. Nesta pintura, Van Gogh retrata uma jovem camponesa com traços marcantes e uma expressão simples e sincera, típica das pessoas do campo. A figura é apresentada em primeiro plano, com cores terrosas e sombrias, que refletem a vida rural e a dureza do trabalho no campo. O estilo é mais realista e contido, com pinceladas densas que dão textura à pele e às roupas da moça, mostrando a influência do realismo e do trabalho de artistas como Jean-François Millet, a quem Van Gogh admirava profundamente. Essa obra demonstra o interesse inicial de Van Gogh pelas condições de vida dos camponeses e seu compromisso em retratar a dignidade e a força dessas pessoas simples, mesmo nas dificuldades do cotidiano. La Guinguette à Montmartre, Le Billard en Bois, é uma pintura realizada por Vincent van Gogh em 1886, durante o período em que viveu em Paris, mais especificamente no bairro de Montmartre. A obra retrata uma guinguette, um restaurante simples e ao ar livre, típico da cultura popular francesa, chamada originalmente Les Billards en Bois, localizada na Rue Saint-Rustique, numa área de jardim onde artistas, trabalhadores e boêmios se reuniam para beber, conversar e jogar bilhar. Mais tarde, esse mesmo local viria a ser conhecido como La Bonne Franquette, um nome que ainda sobrevive como referência histórica à Paris artística do século XIX. Vincent van Gogh, 1853-1890, nascido na Holanda, tinha 33 anos quando chegou a Paris em 1886. Seu estilo mudou com o contato com a pintura impressionista e os jovens artistas que conheceu, incluindo Paul Signac e Émile Bernard, que buscavam inventar uma forma de arte onde a cor e a simplicidade do desenho fossem primordiais. Em 1888, cansado da agitação de Paris, estabeleceu-se na ensolarada Arles. Queria fundar uma colônia de artistas. Apesar do poder gráfico e luminoso de suas pinturas, seu projeto foi um fracasso, mergulhando-o na desordem. Ele mutilou a orelha e foi internado em Saint-Rémy-de-Provence, onde continuou a pintar, apesar das convulsões.
No final de maio de 1890, ele recomeçou em Auvers-sur-Oise, uma vila de artistas perto de Paris. Trabalhou incansavelmente lá, mas rapidamente perdeu todas as ilusões de recuperação e reconhecimento artístico. Em 27 de julho, pôs fim à própria vida com um tiro no peito. Brincando com variações de pinceladas e harmonias de cores, Van Gogh comparou sua arte à música, uma arte consoladora e a expressão de uma visão pessoal. A pintura Fritillers, Couronne impériale dans un vase de cuivre, realizada por Vincent van Gogh em 1887, é uma natureza morta vibrante que representa um buquê de flores fritilárias imperiais dispostas em um vaso de cobre. Criada durante o período em que Van Gogh vivia em Paris, a obra revela claramente a influência que os impressionistas e neo-impressionistas exerceram sobre sua paleta e técnica. As flores, de um laranja intenso quase flamejante, parecem irradiar energia contra um fundo pontilhado de azuis e verdes, criando um contraste cromático poderoso e harmônico. O vaso de cobre, com seus reflexos e tons quentes, acrescenta profundidade e peso visual à composição, funcionando como ponto de equilíbrio entre a intensidade das flores e a leveza do fundo. Le Restaurant de la Sirène à Asnières foi pintado por Vincent van Gogh no verão de 1887, enquanto morava em Paris com seu irmão Théo, na Rue Lepic. A obra retrata a fachada do restaurante La Sirène, situado em Asnières-sur-Seine, nos arredores da capital francesa, junto à margem do Sena, perto do ponte de Asnières. Na cena, Van Gogh explora uma atmosfera arquitetônica ao ar livre. Vemos construções com toldos coloridos, oleandros, janelas, muros e uma estrutura que se destaca contra o céu claro e vegetação ao redor. Ele utiliza cores luminosas e brilhantes, amarelos, rosas, azuis e sombras azuladas, evitando tons escuros e densos. Esse uso de cor ressalta a luz da tarde, o calor do ambiente e o contraste entre o edifício e a natureza que o cerca. A pintura Deux Fillettes, realizada por Vincent van Gogh em 1890, mostra duas meninas jovens sentadas lado a lado, com expressões serenas e discretas, em um cenário que combina simplicidade e delicadeza. A obra foi criada durante os últimos meses de vida do artista, no vilarejo de Auvers-sur-Oise, ao norte de Paris, onde Van Gogh viveu sob os cuidados do Dr. Paul Gachet. É uma composição íntima, de formato quase quadrado, com cerca de 51 centímetros de altura e largura, que foca exclusivamente nas figuras das duas crianças, sem distrações externas. O fundo é simplificado e pouco detalhado, o que direciona a atenção do observador para os rostos e gestos das meninas. A pintura, A Igreja de Auvers, l'Église d'Auvers-sur-Oise, foi realizada por Vincent van Gogh em junho de 1890, pouco antes de sua morte, durante o período em que ele vivia na pequena vila de Auvers-sur-Oise, ao norte de Paris. Essa obra é uma das mais emblemáticas de sua fase final e traduz com intensidade simbólica e emocional o estado de espírito do artista nos seus últimos dias. Na cena, Van Gogh representa a Igreja da Vila, um edifício de origem gótica, com telhados inclinados e janelas ogivais, vista de um ângulo levemente lateral, inserida numa paisagem rural, sob um céu azul escuro e agitado. A arquitetura da igreja aparece distorcida, quase vacilante, com linhas curvas e contornos ondulados, como se a estrutura estivesse se desfazendo sob o peso da própria existência. O céu não é calmo, ao contrário, pulsa em movimento, com tons profundos de azul que criam um clima de tensão. Diante da igreja, dois caminhos se bifurcam, cercados por vegetação verde vibrante, guiando o olhar do espectador numa encruzilhada simbólica. A pintura Chaumes de Cordeville, à Auvers-sur-Oise, realizada por Vincent van Gogh em 1890,
É uma poderosa representação da vida rural francesa nos últimos meses de vida do artista. Criada logo após sua chegada à vila de Auvers-sur-Oise, onde passou seus últimos dias, a obra mostra um grupo de casas de telhados de palha, os chaumes, rodeadas por uma vegetação densa e vibrante sob um céu em movimento. A cena retrata o pequeno povoado de Cordeville, nos arredores de Auvers, e exemplifica o desejo de Van Gogh de voltar às paisagens camponesas, um tema constante em sua trajetória, especialmente no início de sua carreira. Mademoiselle Gachet é uma pintura de Vincent van Gogh, feita em 1890, retratando Marguerite Gachet, filha do Dr. Paul Gachet, médico que cuidou de Van Gogh durante seus últimos meses em Auvers-sur-Oise. A obra captura a jovem em um momento introspectivo, com traços delicados e uma expressão calma, quase melancólica. Dans les Jardins é uma pintura de Vincent van Gogh, criada durante seu período em Auvers-sur-Oise, em 1890, nos últimos meses de sua vida. A obra retrata um jardim com flores vibrantes e cores intensas, típicas do estilo pós-impressionista do artista. Van Gogh utiliza pinceladas vigorosas e texturizadas para dar vida às plantas, criando uma sensação de movimento e energia. O jardim aparece como um espaço íntimo e tranquilo, onde a natureza exuberante contrasta com o céu aberto, trazendo uma sensação de harmonia e serenidade. As cores fortes, verdes, vermelhos, amarelos e azuis, refletem o olhar emocional de Van Gogh para a paisagem, transformando um cenário cotidiano em uma expressão vívida de suas emoções.
Em 1882, durante uma viagem ao sul da Itália, Renoir soube que o famoso compositor alemão Richard Wagner estava em Palermo, terminando a orquestração de sua ópera Parsifal. Admirador da música de Wagner, o pintor francês decidiu retratar o maestro. Depois de 2 tentativas sem sucesso, conseguiu uma sessão de pose breve, apenas 35 minutos. Nesse tempo limitadíssimo, Renoir captou as feições de Wagner, consciente de que uma pose tão curta limitava não apenas os detalhes, mas também as possibilidades expressivas do retrato. O resultado foi um óleo sobre tela de 51,3, 44,7 cm, hoje guardado no Museu d'Orsay, em Paris. Renoir utilizou pinceladas bastante soltas, uma paleta relativamente rica, mas sem aflição decorativa. O retrato enfatiza sobretudo a expressão, a presença física e o caráter do retratado, mais do que ornamentos ou cenário elaborado. O rosto de Wagner aparece austero, com barba e expressão séria, destacando-se sobre um fundo pouco detalhado, o que serve a dar relevo ao personagem. Jeanne Filha Assisi, em português, Jovem Garota Sentada, é uma pintura do artista francês Pierre-Auguste Renoir, um dos principais nomes do movimento impressionista. Como em muitas de suas obras, Renoir retrata aqui uma jovem mulher em um momento de tranquilidade e introspecção, sentada em posição serena, com expressão suave e envolta por uma atmosfera de delicadeza. A obra, embora simples em seu tema, carrega uma profundidade emocional típica dos retratos femininos de Renoir, nos quais ele buscava capturar não apenas a aparência, mas também a graça, a juventude e a luz que emanavam da figura humana. Em 1909, Renoir já estava em sua fase madura, em que mescla os efeitos de luz típicos do impressionismo com uma maior preocupação com acabamento, tonalidades suaves e expressividade pessoal. Obras desse período tendem a mostrar figuras femininas com uma combinação de naturalidade e idealização. Renoir procura mostrar tanto o caráter individual da modelo quanto a beleza estética de forma harmoniosa. Jeanne Filha Assisi insere-se nesse contexto. A pintura Madame Josse Bernheim Jeanne et son fils Henri, realizada por Pierre-Auguste Renoir em 1910, é um retrato duplo que une delicadeza íntima e sofisticação burguesa. A obra retrata Mathilde Bernheim Jeanne, nascida Adler, sentada ao lado de seu filho Henri, com quem compartilha o espaço de forma serena e elegante. O quadro foi encomendado por Josse Bernheim Jeanne, importante marchand de arte da época e grande apoiador do impressionismo, o que reforça os laços entre Renoir e os círculos artísticos e comerciais que sustentaram seu trabalho ao longo da carreira. A composição se destaca pela harmonia entre as figuras e o ambiente doméstico, cuidadosamente construído por Renoir com detalhes que reforçam o prestígio social dos retratados, como o vestido refinado da mãe, o delicado colar de pérolas, a decoração do interior e até uma escultura de Aristide Maillol que aparece ao fundo, um gesto sutil de sofisticação e gosto artístico. A luz, elemento essencial na pintura de Renoir, é aqui utilizada para valorizar a suavidade das expressões, o volume das formas e a textura dos tecidos. A figura da mãe transmite segurança e ternura, enquanto o filho, ainda pequeno, contribui com um toque de inocência e continuidade familiar. Pintura Odalisca Adormecida, ou Odalisca com Babouche, de Pierre-Auguste Renoir, é uma obra impressionista de 1915-1917, um óleo sobre tela que mede 53,57 e está exposta no Musée d'Orsay, em Paris. O quadro retrata uma figura feminina reclinada, uma odalisca, em estado de repouso, com o corpo suavemente iluminado e realçado por tons quentes, característicos do estilo do artista. A adição das babouches, ou chinelos tradicionais orientais, conferem um contexto cultural exótico e um toque de serenidade à composição que exala uma atmosfera onírica e importadora.
Odalisque dormente dit odalisque ou babouche. Significa odalisca do sono ou odalisca com babouche. E refere-se a uma pintura de Pierre-Auguste Renoir, uma figura-chave do movimento impressionista. A obra de arte é caracterizada pelo estilo distinto de Renoir, que evoluiu de suas primeiras técnicas impressionistas para uma abordagem mais clássica, usando toques de cor e o mínimo de preto e linha para retratar cenas da vida moderna e retratos. As Banistas, Les Baigneuses, pintada por Pierre-Auguste Renoir entre 1918 e 1919, é considerada sua última grande obra-prima. Realizada pouco antes de sua morte, a pintura retrata um grupo de mulheres nuas em meio à natureza, envolvidas por uma luz suave e dourada. As figuras femininas aparecem com formas arredondadas, sensuais e idealizadas, refletindo a visão harmônica e serena que Renoir tinha do corpo humano. Essa obra pertence à fase final do artista, quando ele já sofria de artrite severa e mal conseguia segurar os pincéis. Mesmo assim, continuou pintando com a ajuda de assistentes, que amarravam os pincéis à sua mão. Nessa etapa de sua carreira, Renoir se afastou do impressionismo puro para se aproximar de uma estética mais clássica, inspirada em mestres como Rafael e Tiziano, embora mantendo o uso vibrante das cores e da luz. As Banistas representa, assim, uma síntese de sua trajetória artística, a celebração da beleza, da sensualidade e da vida, mesmo diante das limitações físicas e da proximidade da morte. Libassin ou Ninféas, O Lago das Ninféias, é uma das mais célebres obras de Claude Monet, não de Van Gogh, e faz parte da vasta série de pinturas que o artista francês produziu entre os anos de 1897 e 1926, centrada no tema das ninféias, ou nenúfares, no jardim aquático de sua casa em Giverny, na Normandia. Le Bassin ou Ninféa é uma pintura que mergulha o observador em uma paisagem sem horizonte, onde o céu se reflete suavemente na superfície da água. Nenúfares flutuam em tons delicados de rosa, branco, azul e violeta, salpicando o espelho d'água com cores suaves, quase etéreas. A ausência de linhas firmes ou limites definidos faz com que a obra pareça suspensa no tempo, convidando o olhar a se perder na fluidez da natureza. A pintura On the Cliff near Dieppe, realizada por Claude Monet em 1897, é uma obra que expressa com sutileza e maestria a beleza atmosférica da costa da Normandia, região frequentemente retratada pelo artista. Na tela, Monet representa uma vista elevada sobre o mar, onde falésias curvas e floridas descem suavemente em direção ao oceano. A composição é marcada por uma paleta luminosa e delicada, com tons suaves de rosa, azul e verde, que sugerem a luz da manhã filtrando-se sobre a paisagem costeira. As pinceladas são fluidas, quase vaporosas, transmitindo uma sensação de ar fresco e brisa marítima, ao mesmo tempo em que conferem solidez às rochas e leveza ao céu. A pintura Le Givre, Effet du Soleil, realizada por Claude Monet em 1880, é uma obra que exemplifica com grande sensibilidade a busca do artista por capturar os efeitos efêmeros da luz sobre a natureza. Traduzido como A Geada, efeito de sol, o quadro retrata uma paisagem de inverno coberta por uma fina camada de geada, iluminada pela luz suave do sol. A cena transmite uma atmosfera silenciosa e delicada, onde o frio da manhã se mistura com o calor tímido da luz solar, criando um contraste sutil
de tons frios e quentes. As pinceladas soltas e vibrantes de Monet não visam uma reprodução detalhada da paisagem, mas sim a impressão sensorial do momento, fiel à proposta impressionista de capturar as variações passageiras da luz e da atmosfera. As árvores, o chão, a série de pinturas da Catedral de Rouen, realizada por Claude Monet entre os anos de 1892 e 1894, é uma das obras mais marcantes do impressionismo e representa uma profunda exploração da luz, da cor e da percepção visual. Monet pintou mais de 30 telas retratando a fachada oeste da catedral em diferentes horas do dia e sob diversas condições de clima e luminosidade. Seu objetivo não era representar fielmente a arquitetura do edifício, mas capturar as variações sutis da luz e da atmosfera sobre sua superfície ao longo do tempo. Para isso, ele alugou um quarto em frente à catedral e o transformou em um ateliê, de onde observava atentamente as transformações causadas pela passagem do sol, pela presença de neblina, nuvens ou céu limpo. A fachada gótica da catedral se transforma em cada tela. Em algumas, a pedra parece fria e azulada nas primeiras horas da manhã. Em outras, torna-se dourada e quase incandescente ao entardecer. As formas da catedral, por vezes, se dissolvem na luz, criando uma imagem quase abstrata, onde a matéria parece perder sua rigidez. As pinceladas soltas, rápidas e vibrantes de Monet dão vida à superfície da pintura, transmitindo uma sensação de movimento e fluidez. Mais do que simplesmente pintar um edifício, Monet utilizou a Catedral de Rouen como pretexto para estudar os efeitos da luz e do tempo sobre um objeto fixo, revelando sua obsessão por capturar a fugacidade da percepção humana.